Começando mais uma edição do podcast Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense TV. Direto do estúdio da Acaert em Florianópolis, estamos conversando com profissionais de várias áreas das emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina. E o nosso convidado conhece muito o mundo do rádio e da televisão. Hoje, ele é âncora da TV BV, Rodrigo Cardoso. Pensando em trabalhar em rádio e TV? Ouça quem entende do assunto. Pense no seu futuro. Pense Rádio, Pense TV. Um podcast da Acaert. Rodrigo, obrigado por estar aqui, contando um pouquinho da sua experiência, tanto no rádio como na televisão. Mas você começou mesmo na Rádio Guararema, é isso? Tudo bem, Marco? Tudo tranquilo? Sim, comecei a minha carreira lá nos idos de 2001 na Rádio Guararema, que hoje é a Rádio Massa FM, não é? E comecei a carreira em 2001 bastante cedo. Eu ainda estava na faculdade quando tive a primeira oportunidade como jornalista e de lá para cá são mais de 20 anos registrados. Você estava cursando qual? Eu cursava jornalismo na Unisul. Na Unisul. Exatamente. E lá tive a primeira oportunidade, algumas pessoas já me conheceram e me deram uma primeira chance, né? Que é sempre importante, né? Até para quem está começando agora na carreira, ter essa primeira oportunidade. Com certeza. E a partir daí, a carreira deslanchou. Mas você começou como lá na... Eu comecei como estagiário. Eu comecei como estagiário de produção. Já na redação? Já na redação, mas como estagiário de produção de reportagens, para depois passar a função de locução e repórter policial, para depois chegar à apresentação de programas. Mas galguei os degraus dentro da emissora, sim. Mas quando você entrou no curso de jornalismo, você já mirava o rádio e televisão ou não? Ou era Sim. uma coisa... Não, eu já mirava o rádio e especialmente a televisão, né? Eu cresci assistindo televisão, então sempre me via apresentando um telejornal ou sendo repórter de uma emissora de televisão. Sempre foi esse meu objetivo profissional na carreira. E quando você tem um objetivo, uma meta bem específica, você sabe exatamente o que fazer para chegar até esse momento. Então, sempre tive muito claro que o rádio e a televisão eram o meu ideal de vida como jornalista. Isso ajuda bastante o jovem, porque a gente sabe que a gente entra muito novo nos cursos universitários e às vezes a gente não sabe exatamente aonde, que área a gente vai atuar. Então você teve esse privilégio, já começar numa área que você já gostava. Exatamente, acho que foi bastante importante saber que eu já gostava muito do rádio e da televisão, era um grande ouvinte de emissoras de rádio, especialmente do AM na época, por causa do jornalismo que existia mais aqui na capital no AM, não tanto no FM, mas da televisão também. Então assim, foi uma oportunidade de já saber, já ter o foco, e acho que isso é importante para o jovem que vai ingressar na carreira de jornalista, que quer trabalhar com rádio e televisão, saber as nuances desses dois meios, as características, as peculiaridades de cada um, como se comunicar em cada um deles. Isso é fundamental, e se você tiver clareza de que você quer o rádio e a televisão, que são meios de comunicação fascinantes, vale muito a pena, você já tem meio caminho andado. Depois da Guararema... Aí então, depois da Rádio Guararema, eu acumulei as funções de repórter na rádio e com a primeira experiência em televisão, que foi no SBT, na rede SC SBT, que hoje é a NDTV Record. Certo. Na época a emissora tinha outro nome, era a rede SC, e era afiliada não à Record, mas ao SBT. Então trabalhei lá entre 2004 e 2005, acumulando as duas funções, Rádio Guararema e rede SC SBT, até o ano de 2005, quando eu deixei essas duas oportunidades para entrar na RBS TV. Então você... Como é que era o teu dia a dia? De manhã era rádio e à tarde era TV? Como é que era? Bem puxado, viu? Só para ter uma ideia, eu acordava todos os dias às 4 horas da madrugada e saía às 4h30, 15 para as 5 da madrugada, Marco. E só para ter uma ideia, a Rádio Guararema, hoje a Rádio Massa, fica próximo ao viaduto de Barreiros, em São José, aqui na região da Grande Florianópolis. E eu morava num bairro distante cerca de 1 hora, o Cobrasol, bairro Cobrasol também em São José. Só que não tinha ônibus. Nessa época, nessa hora da manhã, eu tinha que estar na rádio às 6, 15 para as 6, mais ou menos. Eu tinha que ir a pé. Todos os dias de madrugada, a pé. Olha só. Saindo do Cobrasol, quase 1 hora de caminhada, até passava pelo Shopping Itaguaçu, passava pela Ceasa, pela Polícia Rodoviária Federal, ali na margem da BR-101. Tudo isso a pé até chegar na rádio todos os santos dias. E ficava na rádio até 11h30 da manhã, mais ou menos. Dali pegava o ônibus, subia o Morro da Cruz para trabalhar na televisão. Ficava até as 6 da tarde, 6h30 mais ou menos, descia, pegava o ônibus e ia lá para Palhoça, para Pedra Branca,
para estudar, e o dia terminava mais ou menos umas 10h30, então o dia de trabalho todo, né? Terminava umas 10h30 da noite, chegava em casa algo em torno de 11h15, 11h30 para dormir meia-noite para estar em pé 4h no dia seguinte. Pô, puxado, hein? Bastante puxado, mas altamente gratificante. Se pudesse, faria tudo de novo. Olha só. E essa caminhada aí, dia de chuva, então, era um terrível. Dia de chuva não tinha jeito. É guarda-chuvinha na mão e vamos andar, porque a gente tinha que estar lá. 6h da manhã eu tinha que estar lá produzindo as notícias já. Essa é uma coisa, assim, essa é uma característica muito importante para as pessoas que estão começando uma carreira, né, Rodrigo? Do tipo, a persistência. Se você acredita naquilo que você está fazendo, que é uma coisa que você gosta e quer para o teu futuro, tudo vale a pena, como você mesmo está dizendo que faria de novo. Com certeza, faria tudo de novo, e é exatamente isso. Para quem quer começar no jornalismo, a gente sabe que a tarefa não é fácil, né? A gente sabe que tem dificuldades, tem desafios, mas a pessoa que ama rádio e ama televisão, que eu posso dizer que é o meu caso, ela passa por cima dessas dificuldades. Trata as dificuldades não como dificuldades, mas como oportunidades, porque isso vai se refletir lá na frente, na tua carreira, na tua formação como profissional de rádio e televisão. A gente está falando aqui de rádio e TV, né? Sim. Então, vai se refletir na tua formação, uma formação de qualidade, porque você vai olhar para trás e vai ver o tanto que você teve que superar de desafios, de dificuldades, para estar onde você está. E isso torna a tua carreira muito mais gratificante. Você que atuou e, de certa maneira, continua atuando, né, nos dois veículos. O que um contribui com o outro? Olha, o rádio, ele tem um fascínio enorme na minha vida, uma importância enorme na minha carreira. Eu trabalhei em várias emissoras de rádio aqui da capital do estado e da região metropolitana, e ele te dá a instantaneidade, né? Tem lugares que nem a internet vai chegar. Tem lugares que a internet não chega. E tem lugares que o rádio chega. O apagão, né? O apagão. Exatamente. E, inclusive, você acabou de citar o apagão, e o apagão, todo mundo me pergunta às vezes qual foi a minha principal cobertura profissional na minha carreira. E pensando que a resposta vai ser uma cobertura de televisão. E não é. A cobertura mais importante da minha carreira foi exatamente essa que você falou. O apagão que deixou a ilha de Santa Catarina com 56 horas às escuras. E eu era estagiário na época da Rádio Guararema. E fiz a cobertura, a rádio fica em São José, só o transmissor fica na Beira-Mar Norte, né? E por causa disso a rádio não saiu do ar. Como as demais emissoras da capital saíram por um período do ar e voltaram depois, a Guararema não saiu do ar. Então eu lembro de ficar 36 horas ininterruptas, trabalhando, acompanhando para e passo a instalação daquela estrutura provisória na ponte, trabalhadores que vieram de todos os cantos do estado para ajudar na montagem daquilo, para a ilha poder voltar a ter energia elétrica. Depois teve o segundo apagão, né? Sim. E aí o segundo apagão a gente cobriu, acompanhou também, e eu me lembro que eu estava no elevado Dias Velho, voltando para a rádio, a ilha às escuras, quando eu estava na parte mais alta do elevado, a ilha se acendeu toda. A gente se emocionou, sabe? No ar, quem estava era o J. Pacheco, comandando a programação, e a gente se emocionou no ar, contando essa história de que no momento que passava o elevado, a ilha se acendeu completamente, sinal de que o trabalho havia sido bem feito. Tanto do trabalho de colocação da energia elétrica para a ilha de Santa Catarina, quanto o nosso trabalho em comunicar, em trazer isso para a comunidade. Isso só o rádio proporcionou naquele momento. E que era um dos principais, se não o único, veículo de informação. Exatamente. E com instantaneidade, que a televisão ainda não conseguia ter essa instantaneidade, essa rapidez que o rádio possuía, de que você vai lá com o telefone e você entra e dá as informações. Então a gente pôde ir na casa de várias pessoas, conversar com as pessoas, conversar com os operários, saber tudo. E a televisão tem os seus horários de programação local. O rádio não. O rádio, na Guararema, a gente derrubou completamente a programação musical. Ficamos com jornalismo quase que o tempo todo. E foi uma cobertura, inclusive, muito premiada, e a gente tem muito orgulho, assim. Então eu tenho orgulho de dizer que, por mais que eu tenha uma carreira toda formada também com a televisão, mas a minha principal cobertura realmente foi no rádio, foi o apagão. Você falou 36 horas de cobertura? Exatamente, só eu, né? A rádio ficou o tempo todo que a ilha ficou às escuras, a rádio ficou no ar com jornalismo. Mas nem parece, né? Assim, não. As horas não... As horas passam muito rápido. Fiquei a madrugada inteira acompanhando o trabalho. Eu lembro que eu fui para casa, era às 5h30, 6 horas da manhã, quando eles estavam terminando de fazer, aí fui rendido por um meu colega. Mas acompanhar a
madrugada inteira. E nós no ar, a madrugada inteira, acompanhando toda essa montagem, que foi um desafio enorme para a Celesc, né, para as equipes de energia elétrica, e para nós também, em comunicar e bem informar. Né? A gente parou que você chegou na RBS, né? Exatamente. 2005 foi o ano em que eu saí da Rádio Guararema e da rede SC-SBT e entrei na RBS TV. Né, como repórter de televisão. Como repórter de televisão, eu trabalhei para todos os telejornais da casa, né, o RBS Notícias, o Jornal do Almoço, o Bom Dia Santa Catarina. Tive uma experiência muito legal, muito gostosa, muito agradável de ter feito parte do programa mais antigo da RBS TV, que era o Campo Lavoura. Né, fui produtor e editor e também repórter do Campo Lavoura. Trabalhei, fiz intervenções para a CBN Diário também, a gente trabalhava para e passo ali com uma parceria com a CBN Diário, hoje CBN Floripa. Então, ter feito o Campo Lavoura foi muito interessante, viu? Exercitei um outro lado da minha carreira que eu gostei bastante. E a passagem pela RBS TV me proporcionou um aprendizado imenso, ainda maior do que eu já tinha, um grande aprendizado, o alicerce da rede SC, SBT e da Guararema, mas teve também uma grande importância na minha formação como jornalista, os 4 anos em que eu fiquei na RBS TV, de 2005 a 2008. E depois? Então, aí depois eu saí da RBS TV e pouco tempo depois eu entrei na emissora que eu fiquei mais tempo na carreira de televisão, que foi a RIC TV Record, que hoje é a RNDTV. Na época eles foi 2008, eles tinham migrado de rede SC para a RIC TV Record em fevereiro. E em abril de 2008 eu fui chamado e entrei na emissora. Então no grupo RIC eu fiquei 12 anos, né? E trabalhei não só na RIC TV Record, mas também na Record News Santa Catarina e também numa emissora de rádio que o grupo tinha na época, que era a Rádio Record SC. Também trabalhei nas 2 emissoras do grupo RIC. E voltou a trabalhar no voltei rádio a fazer o TV. Rádio na televisão, mas antes de trabalhar na Record News e na Rádio Record, eu tive uma outra experiência belíssima no rádio, que eu guardo com o maior carinho, que foi trabalhar numa das maiores emissoras de rádio de Santa Catarina, que foi a Rádio Guarujá. Eu trabalhei de 2008 a 2012 na Rádio Guarujá, fiquei 4 anos lá, acumulando com a RIC TV Record, e foi uma experiência espetacular, onde fui repórter, fui produtor, fui locutor, fui apresentador, repórter esportivo. Foi de tudo. Fiz de tudo lá, âncora de jornada esportiva, então pude estar no campo, entrevistar jogadores, treinadores de futebol, fazer transmissões esportivas que a gente ouvia e eu falei, um dia eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. E a gente consegui realizar esse sonho de entrevistar, por exemplo, Parreira, Tite, Felipão, Luxemburgo. Consegui uma entrevista muito difícil com o Dario Conca na época, quando o Fluminense veio jogar com o Avaí, que ele não falava, não dava entrevista para ninguém. O pessoal falava do Rio de Janeiro, olha, você vai tentar falar com ele, mas olha, é bem provável que ele vai passar por ti sem te dar a menor atenção. Pois ele parou, respondeu 2 perguntas minhas. E o pessoal da Tupi, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, falou, você conseguiu algo raro, fazer o Conca dar uma entrevista depois do jogo. Era teu ídolo, né? Porque você é fluminense. Exatamente, sou tricolor. O Fluminense, inclusive, naquele jogo nós ganhamos de 1-0. O Fluminense ganhou de 1-0, né? O Avaí teve até um jogador a mais. O gol foi do Rafael Moura, depois ele foi expulso do jogo. E aí o Fluminense jogou com um jogador a menos quase que o jogo todo e o Dario Conca simplesmente foi o craque da partida. Sim. Com um jogador a menos. Aí consegui pegar uma entrevista com ele e falou, olha, realmente foi essas coisas de que vive o rádio esportivo, né? Você conseguiu uma entrevista exclusiva, uma sonora que a gente chama, não é? E ter essa adrenalina de um jogo ao vivo. Então, tive a chance de viajar pela Rádio Guarujá para Curitiba, para Criciúma, Timbó, Blumenau, Joinville, cobrindo os times da capital, mas sempre com um foco no visitante. Cobria o visitante, porque o Avaí e o Figueirense tinham setoristas. Sim. Eles é que cobriam o Avaí e Figueirense. Então eu cobria sempre o visitante e isso me dava a oportunidade de conhecer vários times. Então tem histórias enormes para contar, muito divertidas. Jornalista tem que ter sorte também, Rodrigo. Tem que ter sorte, tem que encontrar... Às vezes você tem que estar no local certo na hora certa. Rapidinho, historinha rápida. Scarpelli, Figueirense e Ceará foram jogar. E o Ceará tem uma torcedora altamente ilustre, que viaja com a delegação do clube para tudo que é lugar. Uma senhora que só usa preto e branco, dos pés à cabeça. Nem esmalte ela usa de outra cor que não seja preto e branco. Uma senhora muito... Eu não vou me lembrar o nome agora. E eu fui até a beira do alambrado conversar com ela. Estávamos ao vivo no pré-jogo da transmissão. E eu gravei com ela, falei a entrevista ao vivo com ela. E na sequência ela falou, tá, mas a senhora não tem nada na sua casa que seja algo diferente de preto e branco? Não. Tudo na minha casa, meu filho. Até a parede da casa é preta e branca. Tudo na minha casa é a cor do vozão, que é o Ceará. Menos um lugar.
qual? Mas aí fiquei curioso, ao vivo isso. Que curioso, qual? O fundo da privada do meu banheiro. Esse é vermelho, vermelho, branco e azul, que são as cores do Fortaleza. Meu Deus. Então assim, ó, foi um negócio que eu não consegui segurar o riso. A gente acaba dando risada mesmo, porque foi uma resposta tão espontânea e inusitada que você tem que estar preparado, às vezes, né? Mas não teve jeito, eu não segurei o riso, todo mundo no estúdio riu também, na cabine da rádio riu também. Foi um momento bem divertido. Agora, esse fato do jornalista ter sorte, mas também é uma sorte que, vamos supor assim como o goleiro tem que estar bem posicionado para defender uma cobrança de falta, o jornalista também ele precisa estar... quando ele vai cobrir, por exemplo, um evento, ele tem que estar ligado. Com certeza, sempre. E eu vou te dar um exemplo de como isso é importante. Essa semana mesmo, né, recentemente, eu fui cobrir estive em Brasília agora, recentemente, cobrindo o prêmio Band Cidades Excelentes. A gente cobriu, que é uma premiação que a Band tem todos os anos, que premia as boas práticas da gestão pública municipal. Então, recentemente eu estive em Brasília e no final da cerimônia eu estava posicionado na porta, mas eu não tinha a pretensão de entrevistar o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que estava no local, porque a assessoria já havia dito que ele não falaria. Mas jornalista, para jornalista isso é a mesma coisa que falar nada, porque a gente vai tentar. Vai tentar. Nós vamos tentar. Isso está no nosso DNA, a gente vai tentar. Ou não, a gente já tem. Né? Resultado, fiquei posicionado na porta do teatro do Centro Cultural Banco do Brasil. O vice-presidente passou ao lado do senhor Johnny Saad, que é o presidente do Grupo Bandeirantes, e eu parei e pedi: vice-presidente, uma entrevista para Santa Catarina, por favor. Na hora, ele parou e conversou com a gente, deu uma entrevista exclusiva para Santa Catarina, com foco em Santa Catarina, que foi o estado que tinha mais cidades premiadas, e ele foi muito solícito, muito gentil com a nossa equipe, e isso prova que, por mais que a assessoria tinha dito que não era para falar, ele parou muito gentilmente e conversou com a gente. Isso tem que ter sorte? Tem, mas eu tenho que estar no lugar certo para poder a sorte funcionar também. Aí depois da RIC foi pra TVBV, é isso? Isso, aí fiquei de 8 a 12 na Rádio Guarujá, depois eu trabalhei acho que 3 anos na Rádio Record, e logo depois Record News, tudo isso para e passo com a RIC TV Record. Certo. E depois fiquei nos últimos 2 anos de RIC TV Record, eu fiquei só na TV, só certo. Na RIC mesmo. Uhum. E aí chegou 2020 e a gente é movido a desafios, né? Com então certeza. eu já tinha cumprido Exatamente. Eu já tinha cumprido meus desafios na RIC TV Record, passei por todos os telejornais da casa, só não apresentei o Balanço Geral e o Cidade Alerta, o resto passei por todos. E veio o desafio, então, de ir para a TV Barriga Verde, a TVBV, para apresentar o Band Cidade, para reformular e apresentar o Band Cidade, e a gente é movido a desafio, né, Marco? Então, aceitei o desafio, estamos lá há 3 anos, né? Agora em março completa 3 anos do projeto, 4 anos. 4 anos do projeto, do novo Band Cidade, e a gente está muito feliz com esse desafio. Você edita também, né? Sou editor e apresentador do jornal. E temos uma equipe muito aguerrida, uma equipe que pega junto para levar até as pessoas as notícias de uma forma dinâmica, ágil, mas trazendo o maior número de informações possível entre o programa Tudo Atena, Brasil Urgente, e o Jornal da Band. Para os jovens que estão nos escutando e vendo, fala um pouquinho do seu cotidiano, a sua rotina lá dentro da TV. Bom, para deixar claro, o jornal, quem vê o jornal no ar, né? Às vezes as pessoas veem o telejornal no ar e acham que a gente chega muito, muito tarde, em cima da hora, só para apresentar. Exato. Até aquele momento da apresentação, eu diria até que é o momento mais fácil, porque é quando tudo já está pronto. Então você vai para o estúdio e você apresenta o jornal. Tá tudo roteirizado. Exatamente, tudo roteirizado, você tem o roteiro pronto, a gente chama de espelho, né? Do jornal pronto, todos os textos batidos, as laudas feitas, tudo certinho. É só ir para o estúdio e entrar no horário que tem que entrar. Mas até chegar naquele ponto, há uma grande estrada que começa, no meu caso, às 1h30 da tarde. Eu chego às 1h30 da tarde para... O jornal vai ao ar? Às 10 para 7 da noite. Da noite. Você Isso, chega... às 1h30 da tarde. Então, eu chego nesse horário e aí a gente já começa a discutir com o editor-chefe, com o Leonardo Pereira, com a minha produtora, que é a Cristine Luiz, e com o nosso repórter, o Ronaldo Penido, toda a equipe do Band Cidade. A gente começa a discutir o que vai ter no dia, vamos atrás dos assuntos. O que vai ser mais importante? Quais são os principais assuntos do dia e o que nós vamos tratar e de que maneira que nós vamos tratar esses assuntos. Então, você passa a tarde inteira atrás das informações, atrás das notícias, checando as informações, apurando informações, escrevendo textos, gravando. Eu fico
bastante na cabine, porque a gente precisa gravar os textos, né? A gente chama de notas cobertas, textos de reportagem, a gente grava muita coisa. Eventualmente eu saio da reportagem, da edição e vou para a reportagem, quando o assunto pede, né? Então eu saio, vou faço uma reportagem para o dia também, minha. Então, algo em torno de 6 da tarde, mais ou menos, a gente tem com quase tudo pronto, praticamente, né? É claro que a gente sabe que em televisão tudo pode acontecer, né? E já aconteceu, e deve ter acontecido, de você derrubar matéria durante o jornal, coisas mais factuais acontecendo? Ah, com certeza. Já aconteceu de nós derrubarmos conteúdos. O espelho de um jornal, né, que é a ordem que as matérias vão entrar, ele é muito dinâmico, né, Marco? Ou seja, você tem uma estrutura montada, mas você sabe que ao sabor dos acontecimentos, tudo pode mudar. Então, você derruba um conteúdo, tira uma reportagem, diminui aqui, corta o texto ali. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Isso tudo tem que ser feito ao vivo. Então, eu tenho o meu ponto eletrônico, comigo eu converso com o meu editor-chefe, olha, e nós batemos o martelo. Ó, eu tenho o espelho, a gente usa um tablet, né? Então, eu também tenho o espelho que ele também tem lá em cima, eu tenho na minha mão, e a gente confere, olha, esse aqui não vai, vamos ter que derrubar porque está rendendo lá a entrevista ao vivo, então a gente vai deixar um pouco mais a entrevista ao vivo, vamos tirar essa nota aqui, vamos tirar esse VT aqui, vamos puxar para cá, vamos fazer isso, e a gente vai moldando isso ao longo do jornal. Nos dias em que está mais tranquilo, o espelho entra na íntegra, mas nem sempre, eu diria que quase sempre, isso não acontece. Porque as coisas vão acontecendo e Exatamente. O jornal está no ar. Tem informações dinâmicas que vão chegando ao longo do jornal. Com o jornal no ar, surge uma informação importante que eu tenho que dar, mesmo que não tenha imagem, mas a gente vai dar a informação. Então, não, eu vou parar aqui, eu vou derrubar esse texto aqui, essa nota aqui, e vou dar essa informação que chegou agora para mim aqui. Então, eu vou falar isso aqui, porque o jornal é isso, é dinâmico, não pode ser uma coisa estática, Sim. porque os acontecimentos não vão esperar até amanhã. E a gente está no ar, é o momento que a gente tem de dar a informação, até em certo momento, em primeira mão, né? Então você recebe, tá no ar, não tem problema, o espelho é dinâmico, a gente vai derrubar, a gente vai colocar uma outra coisa que não é factual, que não é do dia, pro dia seguinte, a gente vai lá, derruba e tal, então a gente já pensa o espelho dessa maneira, para ter algumas coisas que podem eventualmente você tirar caso aconteçam isso que você acabou de falar, os acontecimentos vão se sucedendo, né? Rodrigo, são quantos anos de profissão? São desde 2001 para cá, 22 anos, 23 anos agora, né? Com toda essa bagagem de rádio e televisão, que tipo de conselho você daria ou dica para aquele jovem que está querendo trabalhar numa emissora de TV, numa emissora de rádio ou vinculado à radiodifusão? Bom, para trabalhar na radiodifusão, primeiro você tem que ter, eu dou esse conselho a todos os jovens, a todo local que eu vou conversar sobre a experiência profissional de um jornalista. Primeiro é a dica geral para qualquer um que quer ser jornalista. Primeiro, leitura. Muita leitura. Leia livros, leia jornais, leia revistas, leia sites da internet, sites de notícias, informe-se, tenha conhecimento. Bagagem é tudo para qualquer profissional de qualquer área. Se para qualquer profissional de qualquer área isso já é importante, no jornalismo que lida com informação, que lida com conhecimento, isso é fundamental. Então, leitura, muita leitura. Eu sempre brinco, tem que gostar de língua portuguesa, porque por mais que o microfone, as pessoas acham que o microfone, a câmera são os nossos instrumentos de trabalho, o nosso instrumento de trabalho é a língua portuguesa. Então, precisamos saber bem a língua portuguesa, dominar as suas sutilezas, que são muitas, para comunicar e comunicar bem, sem parecer rebuscado, mas sem parecer simplório também. Né? Quem lê, escreve. Exatamente. Quem lê, escreve e escreve bem. Então, o texto de televisão e de rádio são textos com características muito específicas. Frases diretas, textos curtos, com muita clareza, muita objetividade, para não ficarem arrastados, não ficarem curtos demais e passar a informação. Esse é um talento que o jornalista de televisão e rádio precisa ter. O talento da concisão na hora de escrever um bom texto, né? Escrever, dar o máximo de informação com o mínimo de texto possível. Isso é importante, isso só lendo, tendo bastante vocabulário e entendimento do idioma, a gente pode conseguir. Dito isso, que é uma característica básica para todo e qualquer jornalista, seja ele de radiodifusão ou não, aí a gente vai para a área específica da radiodifusão, do rádio e da televisão. Primeiro é gostar. Primeiro é saber que você quer fazer isso. Você vê as coisas acontecendo no rádio e na televisão e você tem vontade. Eu quero fazer isso. Então, a primeira coisa é ter clareza do que você quer. Depois disso, acho importante que a pessoa que vai trabalhar com rádio e televisão invista numa boa locução. A locução é fundamental, tanto em televisão quanto em rádio. São locuções que pedem estilos diferentes, são estilos diferentes de comunicar no rádio e na televisão.
Um subsidia o outro, mas não são iguais. Então acho que gostar de ter uma boa locução, às vezes se você não tem uma boa locução, não faz nenhum problema você constar uma fonoaudióloga, por exemplo. Trabalhar, investir em você mesmo. Não esperar que a empresa faça isso por você. Investir em você mesmo. Então, procurar uma fonoaudióloga, fazer umas aulas para treinar a tua locução, falar em ritmo, enfim e tal. E ficar atento às oportunidades, né? Acho que quando você está nesse meio, você quer esse meio, você tem que ficar atento nas chances, nas oportunidades, porque elas vão surgir. E você saber identificar o momento certo de abraçar esse desafio é muito importante, que foi o que aconteceu comigo, né? A experiência em televisão começou de uma maneira fortuita, lá em 2004, quando eu fui trabalhar no SBT. Rapidinho, Márcia Dutra, uma grande colega, minha mestra, a quem eu tenho o maior carinho e respeito, foi fazer uma palestra na universidade. Para você ter uma ideia de como é importante o aluno de faculdade estar preparado para isso. Fui fazer uma palestra para falar do dia a dia dela na televisão. Ela estava na rede SBT na época. E eu lembro que naquele dia eu fui muito ativo na hora de fazer perguntas. Puxa, Márcia Dutra, cara, eu assisto ela... Vou aproveitar a oportunidade. Eu assisto ela desde que eu era pequeno. No Bom Dia Santa Catarina, ela já apresentava o Bom Dia, eu já acompanhava o trabalho dela na rede regional de notícias, lá, das antigas lá. Gente, ela tá aqui na minha frente, cara. Eu vou extrair o máximo que eu puder dela. E fiz várias perguntas. Terminou a entrevista, eu me levantei e fui até ela para cumprimentá-la. Márcia, muito obrigado, você tava... Poxa, um prazer ter você aqui, a gente agregou muito conhecimento. E ela assim... Gostei do teu desempenho na entrevista. Eu gostei bastante. Assim, puxa, obrigado. Tá. Você já está trabalhando na área? Eu digo, eu sou estagiário na Rádio Guararema. Ah, na Rádio Guararema. Tá. Faz o seguinte, pega aqui meu telefone e dá uma ligadinha para mim amanhã pra gente bater um papo. Olha só que legal. Foi assim que surgiu a minha oportunidade de televisão. Então, o aluno de televisão e de jornalismo que está na faculdade, fica atento com esse tipo de oportunidades. Elas podem surgir de onde menos se espera. Para mim surgiu assim e deu muito certo. Hoje é você que vai nos cursos da palestra. Exatamente. E que curioso, né? Depois nós nos encontramos, muitos anos depois, nós fizemos a cerimônia de posse do governador Jorginho Melo e hoje somos concorrentes. Né? Ela apresenta o ND Notícias e eu o Band Cidade. Não competimos exatamente no mesmo horário, mas um pouquinho sim. Pegamos sim. São 20 minutos nossos, a gente concorre com a ND. Então, eu cheguei para ela esses dias e falei, Márcia, quem diria, você me deu a primeira oportunidade em televisão concreta, né, para trabalhar e hoje nós somos concorrentes, né? E ela assim, eu não poderia me sentir mais orgulhosa disso. Olha que legal. Né? E eu sempre falo que gratidão a gente não mede, a gente tem que ter. Nós temos que ser gratos a quem nos dá oportunidades. E a gente tem que valorizar, Rodrigo, justamente esse tipo de amizade, esse tipo de relacionamento, porque é um ambiente muito competitivo também, né? Exatamente. Você tem um mercado muito concorrido, você tem muitos profissionais, né? Então o mercado seleciona, o mercado ele é exigente, mas ele dá oportunidades, né? E hoje a palavra hoje tem esses termos novos, networking, não? Os termos novos. A gente que é mais das antigas, né, Marco? A gente fala em relacionamento, que não passa disso, né? Então assim, você se relacionar bem com as pessoas, você ter boas redes de contatos, você ter saber que as pessoas vão olhar para você e ter uma boa noção daquilo que você abre muitas portas. E fatalmente vai ter aquela oportunidade que vai surgir para o aluno, para o estudante que está começando na carreira, na faculdade, e vai surgir a oportunidade dele de poder mostrar esse talento, né? E o mercado, ele é sim aberto aos talentos novos, então tem um mundo de oportunidades em rádio e televisão que são à disposição de quem quer trabalhar, de quem gosta, quem sente isso no sangue. Vale muito a pena, é gratificante, eu sou suspeito para falar. Eu adoro, eu amo, não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar em rádio e televisão. Muito legal esse papo. Eu quero te agradecer, Rodrigo, pela participação, pelo seu tempo. São informações muito legais para quem está querendo investir nessa área. E o podcast da campanha da Caert, Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense TV, fica por aqui com o nosso convidado, o âncora da TV BV, Rodrigo Cardoso. Obrigado. Valeu, grande abraço. Até mais. Esse foi mais um Pense no Seu Futuro. Pense Rádio, Pense TV, um podcast da Acaert. Acompanhe os próximos programas nas redes sociais da Acaert.